Oi, gente, graça e paz. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e nós estávamos vendo alguns pontos da palavra de Deus e como Deus é sábio e perfeito em tudo que faz, como Ele criou o plano da salvação do homem antes mesmo do homem ter sido criado. E são coisas que deixam a gente maravilhado. O próprio salmista diz que as coisas de Deus eram maravilhosas demais para ele compreender. E nós nos deparamos com isso. O Senhor me levou a meditar em alguns textos da palavra nessa semana. E um deles está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33, eu vou ler para vocês, que diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. As coisas de Deus nos levam a ficar extremamente maravilhados. Você perceber que Deus faz as coisas lá no Antigo Testamento para que elas se tornem realidade 2000 anos depois em Cristo. Cada vírgula da palavra de Deus tem um propósito. E às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas da nossa vida que são minúsculas. A gente fica preocupado com contas no final do mês, a gente fica preocupado com o emprego ou a falta do emprego, como está a economia, como vai ser. São coisas muito pequenas. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê a complexidade que foi Deus fazer a nossa salvação antes mesmo de sermos criados. E por que a gente se preocupa com essas coisas? A resposta é porque nós não conhecemos o Senhor de forma relacional e experimental. O apóstolo Paulo chega no final da vida dele e diz assim: eu corro para alcançar a Cristo, para conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo, na minha visão, era um homem que tinha muita intimidade com Deus. E se o apóstolo Paulo diz que ele corre para conhecer a Deus, quem dirá nós? Porque quanto mais a gente conhece o Senhor, menos preocupado com as coisas dessa vida a gente se torna. Não que não existam coisas que a gente deva realmente dar atenção. Às vezes é uma doença de algum familiar, às vezes o próprio emprego, como eu mencionei, não está indo bem. São coisas extremamente compreensíveis. Mas quanto mais relacionamento a gente tiver com o Senhor, menos essas coisas vão ter a importância que a gente dá. Porque a verdade é que o Evangelho, ele é rico, ele é sábio, na sabedoria de Deus. E esse Evangelho começa a nos preencher, começa a nos satisfazer. E essas coisas, como eu mencionei, vão ficando cada vez mais em segundo plano. Olha um outro texto da palavra de Deus. O livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Novamente, nós colocamos muitos olhos nas coisas materiais desse mundo. Só que a palavra de Deus nos instrui para colocar os olhos nas coisas que nós não vemos, nas coisas eternas. Porque se de fato já morremos com Cristo, e se de fato já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são do alto. Nós precisamos disso, tirar os olhos dessa realidade, porque a verdade é que as dores desse mundo, elas existem, e nenhum de nós está apto ou isento de passar por elas. Só que, independente delas, nós temos que entender que temos um Deus e Pai que nos cuida de perto. Um outro texto muito precioso da palavra de Deus está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, o próprio apóstolo Paulo falando: a mim, ou seja, Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça
de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, o evangelho foi feito por Deus. O evangelho é a sabedoria de Deus e a salvação de Deus a todo aquele que crê. Quando nós tirarmos toda a nossa expectativa de nós mesmos e das coisas desse mundo e começarmos a colocar expectativas em Cristo, em Deus e a nossa confiança nele, vamos começar a ficar menos propensos às coisas desse mundo. Que o Senhor nos dê fé para crer em sua palavra, para que a gente possa ter Ele como única suficiência das nossas vidas e para que a gente possa caminhar por esse mundo isento de preocupações, isento de aprovações ou de rejeições que tanto nos incomodam, mas que a gente possa somente olhar para Ele, que o Senhor nos dê essa graça, a mim e para você. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre.